Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero estar falando com vocês sobre pagar imposto para carro e casa é a maior roubalheira que o governo pode fazer com você, tá? E por que eu vou falar sobre isso? Cara, eu preciso comentar sobre isso, cara. A gente fala num tom de brincadeira, mas é preocupante, tá? Então pega teu café, aqui meu cafezinho, deixa teu like, se inscreve no canal, bora pro vídeo de hoje. Bom, hoje com os impostos altíssimos, a gente vê o quê? Impostos altos. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê carros que relativamente, tipo Palio, são carros que não eram para ter valorizado muito, né? E eram carros relativamente baratos, que você comprava com 8 mil, 9 mil, 12 mil, valores acessíveis, vamos dizer assim, para quem quer comprar um carro, né? Valores acessíveis. Hoje, se você caçar um carro hoje velho, você vai ter que pagar uns 30 mil, 25 mil, 28 mil, mais ou menos esse valor assim. Tô falando de carros velhos, ok? E assim, cara, e o problema não é nem pagar o problema, né? Porque já é um problema pagar caro para ter um carro. Nos Estados Unidos isso não acontece, em Suíça isso não acontece. Mas voltando pro Brasil, é realmente uma roubalheira absurda pagar impostos para manter seu carro, pagar impostos para pagar impostos no geral para ter o carro, pagar impostos para usar o carro. O que acontece hoje no Brasil? Hoje acontece da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo. Pode ser. Maria, ela trabalha muito. Ela trabalha por volta de seus 25 anos, só trabalhando. Ela passa 25 a 27 anos trabalhando, tá? Falando isso de forma literária mesmo, bem a grosso modo. Ela trabalha e compra uma casa. A partir do momento que ela compra uma casa, ela vai pagar imposto para o governo. E o imposto ele não é de 2%, ele é de 50%. Então, assim, parece como se a metade do dinheiro fosse para o governo. Tá, a gente passa a mão porque às vezes a gente paga esse imposto, a gente não percebe que a gente paga esse imposto. Aí a Mariazinha, o que acontece? Ela quer morar na casa dela, bem tranquila. E enquanto ela mora na casa dela, ela pensa, puxa, essa casa aqui é minha, meu patrimônio, ninguém vai tomar de mim, porque eu paguei essa casa, e tá tudo certo. Aí que você se engana, cara. Por que você se engana? Por que eu me engano? O brasileiro é feito de otário, é feito de trouxa. Porque esse governo hoje, ele vai te cobrar uma taxinha. Ele vai te cobrar uma taxa todo mês pela sua casa. Aí você pensa, cara, tá, eu vou pagar essa taxa. Só que assim, você vai pagando essa taxa e a curto prazo você acha que é pouquinho. Pô, você paga aqui 20, você paga aqui 30, você paga aqui 50. E aí vai só subindo. Quando você pega para fazer uma conta, você vê que você pagou mais de 30 mil pro governo, tá? Chega a ser problemático. Você pagou mais de 30 mil pro governo. E aí? E detalhe, se você não pagar esse imposto que o governo vai te cobrar por você morar na sua casa, que você mesmo comprou com seu dinheiro, o governo ele vai lá e te toma a casa. E aí? Tipo, o quê? Não tem como compreender isso, compreende? Não dá para entender, certo? Como assim você perde a sua casa por você não pagar imposto pro governo? É literalmente isso. E assim, chegou num modo onde as pessoas elas só aceitaram. Elas só aceitaram que vai ter que pagar imposto pro governo e que vai ter que pagar todo mês pro governo ali uma taxinha para morar na sua própria casa. Acho que é IPTU, se não me engano, né? Você vai ter que pagar, acho que é IPVA ou IPTU. Me corrija se eu estiver errado. Mas enfim, você vai ter que pagar uma taxinha e as pessoas elas só se conformaram com isso. Não fizeram protesto, não fizeram nada disso. Tá, aí você pode perguntar para mim, tá, mas como que o governo pode sustentar sem esse imposto? Primeiro, se eu paguei, o patrimônio é meu, né? O patrimônio ele é meu e simples assim. Eu não preciso ficar pagando coisas grandes e várias vezes pro governo, porque eu já paguei, ele é meu. É a mesma coisa de eu comprar essa caneca. Comprei essa caneca aqui, eu tô bebendo café, ela é minha. Eu não devo pagar imposto ou taxação para ninguém. A partir do momento que eu comprei, ela é minha. A não ser que eu compre parcelado e aí eu tenho que pagar conforme os meses vão passando. Mas mesmo assim é meu patrimônio, tá? É individual, é totalmente individualista. E aí o governo vai lá e te taxar, é como se fosse um roubo. E se esse dinheiro ele fosse realmente para coisas úteis, que realmente ajudassem a população no geral, eu ficaria muito feliz. E a gente nem estaria reclamando disso. Mas a gente reclama disso porque esse dinheiro ele é servido para esquema de corrupção do governo atual. Ele é feito para quê? Ele é feito para
organizações criminosas, porque com certeza há um desvio de dinheiro para isso, é feito para o mínimo de educação, é feito para inflar o pé de meia e diminuir o dinheiro da educação. Por quê? Por quê? Porque o governo atual hoje é um governo onde ele te faz dependente dele. Quer um exemplo? Eu te dou um exemplo, cara. Hoje as pessoas recebem Bolsa Família. Algumas, a grande maioria do Nordeste, ali para aquela região menos desenvolvida, recebe Bolsa Família. Essa região que recebe Bolsa Família é uma região precária, tá? Mas eles se orgulham em receber o Bolsa Família. E aí eles não procuram trabalho. Se eles não procuram trabalho, eles não sustentam a pirâmide. Porque quem paga o Bolsa Família dele é quem trabalha. É quem tá pagando imposto pro governo. Eu já expliquei isso em outros vídeos aqui do canal, mas vou recapitular rapidinho para você entender. Existe uma pirâmide, tá? E nessa pirâmide há quem recebe do governo, ou seja, quem recebe apoio do governo, e também tem quem trabalha. Hoje quem trabalha é a minoria. Se quem trabalha é a minoria, então quem recebe é a maioria. Há um desequilíbrio de balança aí, certo? Quando a gente vê que alguém recebe, que a gente está pagando imposto, então a gente pensa, puxa, a gente tem que ser a maioria e eles a minoria, mas é o contrário. Então vai haver um desbalanceamento e vai quebrar. Isso é até preocupante, tá? É bem preocupante. Falei da taxa de natalidade nesse canal também. Isso também influencia muito. Se você quiser entender mais, só vê a taxa de natalidade aqui nesse canal que você vai achar, tá? O mundo está encolhendo, o nome do vídeo para te acessar, fechou? Voltando. A gente pode ver que, assim, em todos os sentidos, não tá valendo a pena morar aqui. Não tá valendo a pena construir uma vida aqui. Não tá valendo a pena, assim, viver aqui da melhor forma. E esses impostos, eles estão indo cada vez mais para coisas que não tem sentido e não tem cabimento. Eu até posso trazer uma aula para vocês aqui falando de como é que essa educação moderna é uma educação totalmente fraca, é uma educação ruim, é uma educação que, meu Deus, é uma educação terrível. Nem dá para chamar essa educação pública de hoje de educação, na minha opinião, tá? O que o Paulo Freire, o pensador, né, ele fez é irreversível, meu amigo, é irreversível, porque o que ele pregou, só um momento, né, o que ele pregou no geral era uma educação mais coletivista, uma educação onde o povo, no geral, aprende um com o outro, né? E, pelo amor de Deus, a gente sabe muito bem que um professor não vai aprender com o aluno, né? O aluno vai aprender com o professor e ponto. Não há essa de aprender com o aluno. Que é isso, entendeu? Não tem como entender o que tá se passando na cabeça do sujeito que pensa isso. Você falar que a educação de Paulo Freire é uma educação totalmente tarde, é uma educação antiga, é uma educação que não convém mais, é educação individualista, que é a educação que eu pauto e é a educação que eu defendo. É educação totalmente individualista, onde o sujeito ele tem a pauta de se reeducar e de ir para a escola com uma educação focada para ele, é o futuro, não só do Brasil, mas do mundo todo. E é importante. Mas vou trazer um vídeo aqui pra vocês só sobre educação, beleza? Voltando. Enfim, a gente tá vendo assim que não vale a pena comprar imóvel, não vale a pena comprar carro. E como dica final pra vocês que eu dou, é o seguinte, cara. Não comprem carro e não comprem casa no Brasil. A não ser que você ganhe, né? Se você ganhar, tudo bem. Joia, você ganhou. Você não gastou dinheiro, pelo menos. Você não pagou o governo com isso. Outra pessoa pagou, mas enfim. Não comprem imóveis no Brasil. Por quê? Pelo simples motivo de que você vai ter que pagar para eles até o último dia de sua vida. Você vai pagar o carro, a taxinha do carro, até o último dia que você viver aqui nessa terra. Você vai pagar a sua casa até o último dia que você viver. E se você não pagar, você vai ser desapropriado da sua própria casa. E, enfim. Então, assim, não comprem imóveis aqui no Brasil. Usem seu dinheiro com sabedoria e para outra coisa o quanto antes. Invistam. É interessante investir o dinheiro. E é isso, rapaziada. Valeu, tamo junto. Que Deus abençoe todo mundo e fui!